Cauê trabalha como fisiologista e ele vai contar um pouco para nós da sua trajetória, um pouco de como funciona o trabalho com a fisiologia do exercício dentro do futebol. E eu queria começar, Cauê, que você se apresentasse aí para o pessoal, que você falasse um pouco da sua carreira e fique à vontade e vamos fazer um bate-papo bem legal aqui para todo mundo conhecer o seu trabalho. Com certeza, um prazer enorme aí estar podendo falar para vocês, bate-papo aí com você, Rafael, como você falou, um amigo aí de profissão, tá junto aí há algum tempo. E primeiramente queria me apresentar, né? Meu nome é Cauê Berbel, tenho 29 anos, já trabalho no futebol há 6 anos, né? Sou de São Bernardo, me formei na FEFISA, quem é ali da região, uma faculdade que todo mundo conhece, né? E comecei trabalhando lá, né, na região mesmo, no Palestra, que é uma equipe de São Bernardo, né? Como auxiliar de preparação física. De lá fui para preparador físico, né? Estamos nos campeonatos ali. E dali eu fui para o São Caetano, trabalhei nas categorias de base como preparador físico, posteriormente como fisiologista das categorias de base, São Caetano. Dali, em paralelo, eu fazia o trabalho na empresa Fedato Sports, que a gente atendia a Federação Paulista de Futebol, com testes, né, da federação para mais de 500 árbitros. Então a gente fazia esse trabalho também de fisiologia e preparação física dos árbitros da federação. Dali eu fui para o Atlético Goianiense, fizemos um trabalho lá, um ano lá fazendo em Goiânia, e agora atualmente no Bragantino, onde a gente acabou aí de fazer essa campanha da Série B. Eu queria que você deixasse, porque muitas das pessoas que nos assistem, além de a gente já ter bastante um acompanhamento de profissionais da área, mas tem muita gente que está começando e está se espelhando hoje, principalmente em você que está falando, para seguir uma carreira dessa, por exemplo, na área da fisiologia. Eu queria que você falasse um pouco mais ainda, dentro da sua história, falando um pouco mais da sua carreira, que você falasse um pouco assim, do seu começo mesmo, que não foi fácil. Porque muita gente acha, eu me formei, eu tenho um contato forte, eu vou entrar no futebol, até porque a gente está falando aqui de futebol, que é o nosso trabalho hoje. Então eu vou entrar no futebol e vou ganhar milhões. Então é isso que eu quero, até com o seu vídeo, para você até usar um pouco do seu exemplo e mostrar como que você entrou. Fala um pouquinho mais sobre o trabalho do Fedato, que você faz com o Fedato na avaliação dos árbitros, e fala também do que você fez para chegar hoje, ser um fisiologista fixo de uma equipe. Conta, porque eu sei que a gente tem um bom contato. Conta pra gente as avaliações que você fez um pouco nos outros clubes. Fala só um pouquinho mais disso, só pra gente fechar e passar pro próximo item aí dessa entrevista. Não, como você falou, com certeza, não é nada fácil, né? A gente, como é uma coisa que a gente sempre quis, então fizemos a faculdade, de lá você sempre vai buscando um estágio, alguma coisa do tipo, e você tem que batalhar, entra nos clubes, às vezes até sem remuneração, mais para aprender mesmo, mais com experiência. No Palestra, no começo foi assim, tive a oportunidade de fazer estágio no Eco de Suzano, também foi assim. De lá também, até o Fedato, que hoje é o fisiologista do Corinthians, também deu oportunidade, e lá fui indo, fui aprendendo. Então você passa por alguns anos aí de aprendizado mesmo, isso a gente tem que ter na cabeça, né? Não é ganhar dinheiro da noite pro dia. Você tem que aprender, você tem que se aperfeiçoar. Paralelo a isso, estudar. Eu não falei no começo, até agora, além da formação da faculdade, fiz uma pós em treinamento esportivo, na FEFISA mesmo. E agora fiz também uma pós em fisiologia do exercício, na Cefit. E nisso você vai ganhando primeiro aí um aprendizado, um aprimoramento, buscando conhecimento, para depois você passei na empresa do Fedato Sports, presta serviço em clubes. De lá eu fui fazer avaliações em alguns clubes como Tupi, Vila Nova de Goiás, Luverdense. Então você vai só fazendo avaliação física, acompanhando já esses profissionais que já têm um certo nome no mercado. Então você vai passando por tudo isso, uma etapa você vai passando até eu ter essa oportunidade aí em São Caetano,
depois no Atlético Goianiense e atualmente no Bragantino, mas são etapas, né, em progressão. Desde lá da faculdade até os estágios, até a entrar no futebol, para chegar num clube é difícil. Só aí foram quase 10 anos aí, né, nessa caminhada, para hoje estar fixo num clube aí do futebol profissional, do futebol brasileiro. É legal, muito bom a gente passar isso para que as pessoas entendam como que funciona essa entrada no meio, que não é nada fácil. Bom, falando um pouco mais sobre a parte técnica do Cauê, que é um fisiologista hoje dentro do futebol, muita gente não entende, eu também já trabalhei como fisiologista, muita gente não entende qual a função do fisiologista. Então eu queria que você explicasse para o pessoal qual a função, qual a importância do fisiologista, do trabalho do fisiologista hoje dentro do futebol, tanto profissional quanto de base. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Muita gente, né, Rafael, desconhece o trabalho ainda da fisiologia agora, que já está começando o pessoal conhecer um pouco mais, né? Quem já trabalha no futebol com certeza já sabe, mas até pessoas fora do futebol ainda ficam. A gente fala uma conversa, um bate-papo, que é a fisiologia, que o pessoal nem não sabe. Então, só para resumir um pouquinho, o fisiologista hoje em dia, falando do futebol, ele serve para dar um suporte, né, para a comissão técnica com relação a dados da preparação física. Então, tudo que for dado de preparação física, como a gente todos, né, avaliação física que a gente faz, controle de treino, monitoramento de treino, controle de jogos, suplementação, que ele também atua nisso, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas áreas. Então, tudo que a gente pode ter com relação a esses dados de treinos, jogos, tudo a gente vai passar para o treinador, vai passar para o preparador físico, vai passar para a comissão técnica inteira, né? E isso a gente tem os métodos, as maneiras de fazer todo esse suporte, né? E é isso, não é nada mais que isso, a gente não vai aplicar um treino ali de específico, a gente vai apenas opinar e passar as informações, os dados que a gente, pelas ferramentas que a gente tem, a gente introduzir para a comissão técnica para ajustar, fazer um ajuste num determinado treino, um ajuste com relação a algum atleta num determinado jogo, se está com uma sobrecarga de treino algum atleta, se a gente está com uma sobrecarga com relação a alguns jogos, ou se o atleta ele pode fazer um complemento para aperfeiçoar, para melhorar um pouco mais a parte física. Então é mais para dar esse suporte e auxiliar tanto no treinador quanto no preparador físico. Legal, Cauê. E você falou sobre avaliação e controle de treino e controle de jogo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns testes que são utilizados, para que você utiliza esses testes e principalmente sobre o controle. Como que, de uma forma resumida, lógico, como que são feitos esses controles no treinamento e nos jogos. Já deixando bem claro que, assim como o seu trabalho de fisiologista, o meu trabalho também de analista, é um trabalho muito voltado para relatórios, então totalmente baseado em relatório. Então, como você falou, você passa dados, dá um suporte através de informações de dados para a comissão. Então fala um pouquinho para a gente sobre as avaliações e esses controles. Com certeza, Rafael, é isso mesmo que você falou. A gente, dos principais momentos do fisiologista é na pré-temporada, né? Onde a gente faz uma bateria de testes, né? Testes físicos, são avaliações como velocidade, avaliações de função cardiorrespiratória, teste de, enfim, carga muscular. Para a gente avaliar, a gente faz um check-up aí no jogador, né? No começo, quando ele chega na pré-temporada, e a gente consegue passar para a comissão técnica como cada atleta está, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, se o atleta já está apto para ir para os jogos, se não está apto, se precisa fazer um ajuste, se tem algum déficit de força. Então a gente avalia as capacidades físicas, entendeu? E aí a gente vê qual o perfil de cada atleta para direcionar o tipo de treino que aquele atleta precisa, né? Além do trabalho técnico em paralelo com o treinador e auxiliares, enfim. Então é mais ou menos a gente poder dar uma direção da preparação física para cada atleta. Então a gente faz essa bateria de testes. Isso na pré-temporada, geralmente, né, quando o atleta se apresenta. Passando isso, a gente já tem o perfil de cada atleta, né?
Então a gente vai monitorar os treinos e jogos desse atleta. Com muitos controles como distância percorrida, como os controles de CK, né? Frequência cardíaca. Isso a gente vai monitorar intensidade e volume de treino. Entendeu? Então a gente tem uma série de tipos de controle para a gente conseguir monitorar esse atleta e dar esse feedback para a comissão técnica, né? Então aí a gente tem muitas ferramentas, que é o que a gente vai falar daqui para frente, e através dessas ferramentas, todos esses controles são passados, né, através do preparador físico, para a gente ter essa dimensão de como que o atleta ele vai se portar diante dessas cargas de treinos e dessas cargas de jogos. É mais ou menos essa função. Legal. E você falou das avaliações, dos controles. Como que você faz esses controles? Explica pra gente quais os materiais, quais os aparelhos que você utiliza para, por exemplo, a gente controla a frequência cardíaca. Eu acho que a frequência todo mundo sabe que se usa o frequencímetro, mas assim, enfim, como que você usa, o que você usa, só para a gente ter uma noção de como funciona tudo isso. Tá certo. Então vamos lá. Por exemplo, num treino, o que a gente vai querer? A gente vai querer monitorar uma intensidade do treino. Então a gente tem algumas ferramentas para isso. Frequência cardíaca, GPS, para ver número de sprints, né, tempo de treino. Tudo isso vai influenciar na questão de intensidade e de volume de treinamento. Então a gente vai usar esse tipo de material, lógico que não às vezes não é todo clube que tem essa possibilidade de ter, né, esses equipamentos. Já tem muitos equipamentos aí de alta geração, só que um custo maior. Mas não impede de a gente monitorar. Tempo, no relógio a gente já consegue ter uma noção aí de volume de treino, cronômetro, isso aí já todo mundo consegue. Distância, hoje a gente também tem alguns tipos de GPS, né, uns mais baratos, uns mais avançados. A gente consegue ver a distância percorrida do treino, comparar junto com o tempo de treino, já tem uma questão boa com relação ao volume. Às vezes você quer controlar a intensidade, frequência cardíaca, número de sprints, hoje alguns GPS já tem essa possibilidade, você consegue ver quantos sprints o atleta está dando ali naquele treino. Então, isso tudo são parte do monitoramento, né, do treino, além do feedback do próprio atleta. A gente tem as escalas, que hoje não tem custo nenhum, uma escala de bordo, uma escala de cansaço, pré-treino, pós-treino. Então tudo isso aí já vai contribuir para você ver cada jogador, né, cada atleta, como que ele está reagindo com aquela carga que a gente está aplicando ali, que o preparador físico está aplicando. Às vezes nem o preparador, não só no treino físico, como no treino técnico, treino tático. Às vezes para um jogador aquele treino foi mais intenso, para outro não foi, sempre foi o mesmo trabalho que foi feito. Então a gente faz esse monitoramento justamente para poder direcionar e ver como cada um está reagindo ao tipo de trabalho, né? E é mais ou menos isso. Esses materiais, a gente tem alguns parâmetros também bioquímicos, que é, como eu falei, a CK. A CK a gente consegue ver se está tendo algum desgaste muscular além da normalidade para aquele atleta, né? Onde cada um tem uma média aí. A CK é uma enzima que extravasa na corrente sanguínea após um tipo de exercício físico intenso. Então, com certeza, se o atleta está com uma sobrecarga elevada num jogo, após um jogo, a gente vai conseguir detectar, né? Não é todo clube que tem também, mas se tiver a oportunidade, aqueles que tiverem a oportunidade de poder pesquisar mais e ver a possibilidade de ter, é bem legal também, né, esse parâmetro bioquímico. E isso, lógico, todos esses controles que a gente falou, nada dele sozinho, isolado, vai ter uma relevância única. Não, a gente vai somar cada controle, cada teste que a gente faz, a gente vai somar, vai ver para chegar a um parâmetro de cada atleta, entendeu? Então é o que a gente fala, é uma junção de informações para a gente poder ajudar a comissão técnica, o treinador, para a gente estudar mais cada caso, né? E conseguir fazer essa periodização, fazer essa programação aí dos treinos e jogos de cada atleta, de cada jogo aí. Legal, Cauê. A gente sabe que hoje, não só futebol que a gente está falando,
mas qualquer modalidade, cada vez mais vem se especializando e cada vez mais nós temos pessoas mais capacitadas para estarem trabalhando dentro de uma comissão técnica. Sim. E a gente sabe que às vezes a gente acaba acumulando um pouco de função dentro de algumas equipes um pouco menos estruturadas, mas não vamos falar exatamente disso. Vamos falar um pouco sobre a equipe multidisciplinar. Vamos falar um pouco sobre a relação do fisiologista, como você citou anteriormente, o lance da suplementação. Algumas equipes o fisiologista é o responsável, outras equipes o nutricionista é, algumas equipes o fisiologista é porque não tem nutricionista, mas o que eu quero saber de você é o seguinte: qual a relação do fisiologista com os outros departamentos, com o departamento médico, com o departamento de nutrição, com o departamento, a comissão técnica mesmo, o pessoal que trabalha diretamente no campo. Então eu queria saber um pouco sobre essa relação do fisiologista, porque está totalmente ligado. Porque como a gente sabe aí, se você procurar em qualquer dicionário, a palavra fisiologia é o estudo das funções do organismo. Então, isso aí, a fisiologia está ligada a tudo. Então você que tem uma função tão importante como essa, mais do que nunca está ligado a todos esses profissionais. Então como que funciona essa relação sua com o trabalho multidisciplinar? Como você falou, definiu perfeitamente, Rafael. É um trabalho que estuda as funções do corpo. Então a função do corpo está ligada com alimentação, né? Ela está ligada com o movimento, ela está ligada com uma série de fatores que não tem como a gente sozinho conseguir identificar todos esses fatores aí. Então a gente precisa, né, sempre estar conversando, sempre estar buscando informações em conjunto, tanto com a parte da fisioterapia, por exemplo. Hoje em dia já tem avaliações que fazem avaliações funcionais, né, que a gente chama, avaliando o movimento de cada atleta, entendeu? Para corrigir desequilíbrios musculares, algum tipo aí de erro de padrão de movimento que não foi trabalhado na fase que tinha que ser trabalhado, né, na adolescência, aí, nas categorias de base. Então tudo isso é um trabalho que você tem que, em conjunto com o fisioterapeuta, no caso do clube, ver a melhor forma de administrar esses desequilíbrios, essas correções de postura, para evitar a lesão, né, que hoje no futebol é uma das principais bases aí, né, que a gente toma como medida. E alimentação também é outro pilar importante, nutrição também a gente tem que estar preocupado com isso. O atleta, para evitar a lesão que a gente acabei de falar com relação à correção de movimento, se o atleta também não estiver bem alimentado, ele não vai conseguir ação, não vai ter um ganho de rendimento. Então você vê que uma coisa está totalmente, né, ligada com a outra. Não tem como a gente isolar cada área. Preparação física, não adianta também a gente fazer um super treino, preparador físico, fazer um super treino se o cara não consegue, né, realizar aquele movimento com eficiência, ou ele não está se alimentando da forma que tem que se alimentar, o treino não vai servir de nada, né? Então a gente fala que é como se fosse uma casa, né? Não adianta a gente começar construindo ali pelo telhado, tem que fazer a base antes. Então toda essa questão de alimentação, questão de movimento, de fortalecimento muscular, essa base toda aí, ela tem que ser construída para chegar na hora ali do campo, na hora da preparação física, na hora da preparação técnica, o atleta conseguir render o melhor dele, né? Então tudo isso tem que conversar entre a comissão técnica, em todos os setores. E até pegando um pouco desse gancho, a gente falou sobre a sua relação com a equipe multidisciplinar, e até pegando um gancho, falar que o próprio atleta hoje está evoluindo. Com certeza. Não tem mais aquele atleta de antigamente. A gente ainda vê atletas que às vezes se suplementam por conta própria, atletas que às vezes fazem treino escondido da gente por conta própria, mas assim, isso está acabando. Então, assim, o que a gente vê hoje no dia a dia é um interesse por parte do atleta com relação a saber, pelo menos, o que é bom para ele em relação à fisiologia, né, em relação ao próprio treinamento. Então a gente é uma relação não só do fisiologista com os outros profissionais, até com o próprio atleta, porque quem vai desenvolver tudo que vai ser passado para ele vai ser o próprio atleta, né? Com certeza. Hoje em dia os próprios atletas vêm buscar informações com a gente, né?
É muito bom porque os atletas hoje, né, de alto nível aí, de Europa e tal, eles estão dando um exemplo muito bom com relação a isso, né? Hoje você vê aí diversas reportagens falando do Cristiano Ronaldo, Neymar, o quanto eles se dedicam, o quanto eles treinam, o quanto eles se preocupam com a alimentação, se preocupam com o descanso, né? Então eles olham lá na Europa, vê esses grandes jogadores como espelho, e isso é muito bom porque eles falam, pô, os caras lá estão assim, aqui a gente vamos pegar esse exemplo bom deles e eles já estão querendo informações, já estão querendo saber o que eles têm que fazer por conta desses exemplos aí. É muito bom que isso já está melhorando bastante. Viu? Isso é legal, verdade. Bom, isso com relação à aceitação do fisiologista, porque a gente sabe que muitos clubes não têm estrutura hoje para ter um fisiologista, porque normalmente, isso eu digo assim, qualquer modalidade como o futebol, que normalmente se trabalha com 30 atletas em média, outras modalidades, normalmente se tem 2 preparadores físicos. Então no futebol hoje, normalmente você encontra nas equipes 2 preparadores físicos mais um fisiologista. Tem equipes que não conseguem ter isso. Tem um preparador físico e um fisiologista que também auxilia na preparação física. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que os clubes aceitam, reconhecem o trabalho do fisiologista. Como a gente já falou anteriormente, né, essa composição da comissão técnica multidisciplinar é uma coisa nova até então, né? O pessoal está começando a reconhecer a importância disso tudo agora. Então ainda tem clubes ainda que a gente não tem nem fisiologista, nem nutricionista, né? Se preocupa mais com essa parte da preparação física. Só que essa é uma tendência que está mudando no futebol, o pessoal está enxergando que é preciso ter toda essa base que eu falei antes, ter toda essa base para chegar na preparação física e no campo e o atleta render. Então é uma coisa que é nova ainda, né? De alguns anos para cá que começou a pessoa se preocupar com isso, né? Tanto o treinador, também da importância desses dados que a gente passa. Então ainda estamos em processo de evolução, mas já melhorou bastante, viu, Rafael? Isso eu posso dizer que, mesmo eu sendo novo aí, estou trabalhando há não muito tempo no futebol profissional, mas da época que eu comecei para cá eu já senti uma grande evolução e a tendência, como eu falei, é melhorar cada vez mais, né? A gente está tendo exemplo na Europa de times e treinadores que se preocupam muito com isso e fazem questão de falar sobre essas maneiras de trabalho, né? Essa metodologia de trabalho. Então a gente espera que daqui para frente, em um curto prazo, já comece a ter pelo menos aí uma grande parte de time, uma grande parte de treinador se preocupando e dando a real importância para tudo isso que a gente falou, em todas as áreas. Queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal sobre o seu trabalho, enfim, o que você fique à vontade. A mensagem que eu passo é assim: se você quiser trabalhar com futebol, cara, em primeiro lugar você tem que amar o futebol, você tem que amar o que você está fazendo. Esse é o primeiro ponto fundamental. Depois disso é você batalhar, buscar se aperfeiçoar, se aprimorar, ir atrás, né? Buscar não só conhecimento, né, nessa parte de treinos, mas de como se relacionar com as pessoas, né, no meio do futebol, na vida, até para a vida, e isso já vai te ajudar bastante dentro do futebol. Se você for uma pessoa que sabe, né, se relacionar e tal, então são uma série de fatores aí que com certeza, se você quer trabalhar com futebol, você tem que buscar e se aperfeiçoar, porque assim como todas as profissões, né? Não é fácil para ninguém, mas se você ama, como eu falei no começo, se você ama o que você está fazendo, tudo isso já vai te ajudar bastante. E perseverar, né? Porque nada como a gente falou antes, nada é da noite pro dia. Batalhar aí com certeza vai ter uma carreira legal e estudar bastante. Essa é a dica aí. Beleza, queria te agradecer a disponibilidade por estar vindo aqui com a gente. É um prazer. Estar passando para vocês um pouco de conhecimento, um pouco da experiência dele. Não posso prometer, mas vamos ver se mais para frente a gente consegue colocar aí com o Cauê um curso online na área de fisiologia. E gostaria de agradecer também a atenção de vocês aí, estar assistindo esse vídeo, e esperamos aí estar passando novos conhecimentos, novas experiências aí em próximos vídeos.
Muito obrigado, tudo de bom, um grande abraço. Valeu.